E olha que interessante este artigo hoje, agora. O que contém a água de Fukushima que Japão começou a despejar no Oceano Pacífico? Lembra quando teve aquele problema do tsunami e essa usina entrou em um pequeno colapso? Pequeno sim, um grande colapso. Poderia ser maior, né? Mas em termos de o que poderia ser é pequeno, mas o que aconteceu é grande. Preste bem atenção no que eu digo agora. E a China já prevê retaliação se essa água for até lá. Então por que que isso acontece? É muito importante você ficar aqui comigo antenado para as informações do mundo, porque tudo que acontece lá reflete aqui, sim senhor. Sim, senhores. BBC News Brasil, aqui é informação. Claro que eu não falo pela BBC, eu leio a BBC, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com eles. Ainda, quem sabe um dia eles não me veem e não me fazem uma pequena proposta. E aí sim eu vou ler mais e mais e mais. E sempre assim, com pequena reação. Então vamos lá. O que contém a água de Fukushima que o Japão começou a despejar no oceano? O que pode ter essa água? E nós sabemos mais ou menos o que ocorre, né? A água está praticamente... eu não sei. Na verdade, eu vou ler aqui para melhor entender. Eu não vou dizer aqui que a água está contaminada, porque se eles estão jogando lá no chão, devolvendo ao mar, isso provavelmente não deve estar mais contaminada. A redação da BBC News World, ou Mundo. Vamos lá então a leitura agora. O medo dos cidadãos japoneses e as críticas recebidas da China não foram suficientes para evitar que o Japão começasse a lançar no Oceano Pacífico, na quinta-feira, 24/8, as águas residuais tratadas da usina nuclear de Fukushima. Mais de 1 milhão de toneladas de águas residuais foram acumuladas desde o tsunami de 2021, que danificou gravemente as instalações da usina. Segundo o governo japonês, o risco da contaminação é mínimo, devido aos processos empregados de filtragem da água, e o plano recebeu o respaldo do Organismo de Controle Nuclear das Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Mas a iniciativa gera controvérsias na região. As comunidades locais receiam que possíveis danos ambientais venham a prejudicar a pesca e outras atividades econômicas. O plano também enfrenta forte oposição da China, que é o principal comprador de frutos do mar japoneses. Pequim acusa o Japão de tratar o oceano como seu esgoto particular e considera que a AIEA é um organismo unilateral. E realmente é. Só aqui abrindo um parênteses. É bem unilateral. Na quinta-feira, 24/8, assim que o Japão deu início ao lançamento das águas, o governo chinês anunciou que irá proibir todas as importações de mariscos da região para, abre aspas, proteger a saúde dos consumidores chineses, fecha, segundo a alfândega do país. Calcula-se que esta medida irá causar graves danos econômicos ao próprio Japão. Reconheceu que essas empresas sofrerão um golpe significativo. Juntos, Hong Kong e a China importam todos os anos mais de 1 milhão e 100 de dólares, cerca de 5,4 milhões de reais, em produtos originários do mar japonês, ou mar do Japão. Este valor representa quase a metade das exportações japonesas de frutos do mar. A Coreia do Sul também proíbe, há muito tempo, alguns produtos marinhos do Japão, mas não teceu maiores comentários na quinta-feira passada. O primeiro-ministro sul-coreano Han Dong-soo afirmou que abre aspas, o importante agora é se o Japão irá conseguir rigorosamente os padrões científicos e fornecer informações de forma transparente, como prometeu à comunidade internacional. Fecha aspas. Seul e Tóquio vêm enfrentando relações diplomáticas e estreitando relações diplomáticas, apesar de suas profundas desavenças históricas. Eles se uniram em aliança com os Estados Unidos frente às ameaças da Coreia do Norte e da China. Mas a maior parte dos sul-coreanos se opõe à liberação da água de Fukushima e manifestantes tentaram invadir a embaixada japonesa em Seul na quinta-feira. Outras manifestações de indignação também foram registradas em Hong Kong e em Tóquio.
Olha o tamanho deste problema que não está sendo muito bem falado por aqui, exceto pela grande BBC. Continuando a leitura do tópico agora. O que aconteceu na usina de Fukushima? Desde os desastres de 2011, a TEPCO, empresa proprietária da usina de Fukushima, vem bombeando água para resfriar os reatores nucleares danificados. Com isso, a usina produz diariamente água contaminada, cerca de 100 metros cúbicos por dia, que é armazenada em gigantescos tanques. Até o momento, já são mais de 1.000 tanques cheios de água. O Japão afirma que essa solução não é sustentável a longo prazo e por isso começou a liberar gradualmente em água nas águas do Oceano Pacífico. Estima-se que este processo leve 30 anos. O lançamento de águas residuais no oceano é uma prática rotineira nas usinas nucleares, mas esta situação é resultado de um acidente e não se descarta nuclear típico. A TEPCO filtra as águas de Fukushima através de seu sistema avançado de processamento de líquidos, que reduz a maior parte das substâncias radioativas e padrões de segurança aceitáveis, com exceção do trítio e do carbono 14. O trítio e o carbono 14 são, respectivamente, formas radioativas de hidrogênio e carbono. É difícil separá-los da água. Essas substâncias estão presentes no ambiente natural, na água e até nos seres humanos, pois são formadas na atmosfera terrestre e podem entrar no ciclo da água. Ambos emitem baixos níveis de radiação, mas podem trazer riscos se forem consumidas em grandes quantidades. Antes de serem lançadas no oceano, as águas residuais filtradas são diluídas com águas do mar para reduzir a concentração das substâncias ainda presentes. A TEPCO defende que seu sistema de válvulas impede a liberação acidental de águas residuais sem diluição. E o governo japonês acrescenta que os níveis finais de trítio, cerca de 1.500 becquerels por litro, são muito mais seguros do que os níveis exigidos pelos órgãos reguladores para o descarte de resíduos nucleares ou pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para a água potável. A TEPCO também afirma que os níveis de carbono 14 estão dentro dos padrões internacionais de segurança. A empresa e o governo japonês realizam estudos para demonstrar que a água descartada trará poucos riscos para os seres humanos e para a vida marinha. Muitos cientistas também apoiam o plano. Abre aspas. A água descartada será uma gota no oceano, tanto em volume quanto em radioatividade. Não há evidências de que esses níveis extremamente baixos radioisótopos tenham efeitos prejudiciais à saúde. Fecha. Disse o patologista molecular Gary Thomas, que trabalhou com cientistas japoneses em pesquisas sobre a radiação e assessorou a AIEA nos relatórios produzidos pela agência sobre Fukushima. É tópico. O que dizem os críticos? Mas nem todos estão convencidos pelos argumentos da empresa e do governo japonês. Antes do anúncio da aprovação do plano da AIEA, a ONG Greenpeace publicou o relatório levantando preocupações com o processo de tratamento conduzido pela TEPCO. Ela afirma que não é suficiente para remover as substâncias radioativas. Para os críticos do plano, o Japão deveria, por enquanto, manter a água tratada nos tanques, o que permitiria ganhar tempo para desenvolver novas tecnologias de processamento e para a radioatividade restantes fossem reduzidas de forma natural. Alguns cientistas também estão preocupados com o plano japonês. Eles defendem que são necessários mais estudos sobre os possíveis efeitos desses resíduos sobre os leitos oceânicos e marinhas. Abre aspas. Vimos uma avaliação inadequada do impacto radiológico e ecológico. Estamos preocupados não só com os fatos de que o Japão talvez não consiga detectar o está jogando na água do mar, nos sedimentos e nos organismos, mas também se isso acontecer de ser incapaz de remover o material contaminado. Não há como colocar o gênio de volta à garrafa, explicou a BBC o biólogo marinho Robert Richmond, professor da Universidade do Havaí.
Suzuki, professor de engenharia nuclear do Centro de Pesquisas para a Eliminação de Armas Nucleares da Universidade de Nagasaki, no Japão, declarou à BBC que o plano, abre aspas, não levaria necessariamente a uma contaminação grave ou prejuízo público, se tudo correr bem, fecha. Mas, como a TEPCO falhou em 2011 e não conseguiu evitar o desastre, ele teme que um possível acidente possa liberar água contaminada sem tratamento. O que há por trás da reação da China é utópico. Diversos analistas defendem que a reação da China não é motivada apenas por preocupações ambientais, mas também por questões políticas. As relações entre Tóquio e Pequim se deterioraram nos últimos anos. O Japão vem se aproximando dos Estados Unidos e demonstrando seu apoio à ilha autônoma de Taiwan, reclamada pela China. Abre aspas. Este incidente é um sintoma de que uma causa da deterioração das relações sino-japonesas, afirma o especialista em política exterior chinesa Neil Thomas, da think tank Centro de Pesquisas e Debates Asia Social Policy Institute. Para ele, Pequim talvez tivesse feito menos escândalo pela liberação da água se as relações com Tóquio estivessem em melhor posição. É provável que o Japão, abre aspas, repudie essa crítica, mas é pouco provável que faça algo provocador. Segundo o professor James D. Brown, especialista em política exterior japonesa do campus da Universidade Temple no Japão. Abre aspas. Embora o governo do Japão esteja profundamente preocupado com as ações que considera agressivas do Partido Comunista Chinês, ele entende ser conveniente manter relações estáveis com seu maior vizinho, explica o professor. E talvez não seja necessário esperar muito tempo, afinal, há quem acredite na possibilidade de que a China não cumpra com a proibição de importação de frutos do mar do Japão. Abre aspas. As dificuldades econômicas cada vez maiores da China podem fazer com que qualquer proibição seja relativamente breve e limitada para reduzir o impacto negativo sobre os importadores chineses e o sentimento dos empresários, acrescenta Thomas. Como o Japão está respondendo às críticas? É o último tópico. O governo do Japão e a TEPCO lançaram campanhas de educação pública. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida prometeu, abre aspas, alto nível de transparência, fecha, no processo. A TEPCO se comprometeu a publicar dados em tempo real sobre os níveis de radioatividade da água em um portal dedicado a explicar o processo de tratamento e descarte das águas de Fukushima em diversos idiomas. Delegações estrangeiras e meios de comunicação, incluindo a BBC, foram convidados a realizar visitas guiadas às instalações desse processamento, e no fronte diplomático, Tóquio iniciou conversações com seus vizinhos. Textos publicados no site do Ministério das Relações Exteriores do Japão destacam que outras usinas nucleares da região, especialmente na China, liberam água com níveis de trítio muito mais elevados. A BBC conseguiu confirmar alguns dos números fornecidos pelo governo japonês com informações das usinas nucleares chinesas disponíveis ao público. Mas o maior argumento pode ser o relatório da AIEA, publicado pelo chefe da agência, Rafael Grossi, durante sua visita ao Japão em julho. O relatório foi divulgado após uma investigação que durou 2 anos. A agência concluiu que a TEPCO e as autoridades japonesas estão cumprindo com os padrões internacionais de segurança em diversos aspectos, que incluem as instalações, inspeções de conformidade, monitoramento ambiental e avaliações de radioatividade. Gross afirmou que o plano teria impacto radiológico insignificante para as pessoas e para o meio ambiente, com colaboração da Tessa Young, Yuna Kim e Chika Nakayama, que é da BBC Londres. Um forte abraço a todos e espero que tenham gostado.